Fala pessoal do Estúdio 240, tudo bom com você? Hoje é um programa especialíssimo, tá? É um programa do Dia Internacional da Mulher, uma parceria que o Estúdio 240 fez com o site Paulo Afonso Tem. Então a conversa vai ser entre a Simone do Paulo Afonso Tem e com a Elis, que é a esposa do Caio, e com a Elaine, que é a esposa do Romário. Então tá um programa muito interessante sobre empreendedorismo feminino, tá muito bacana. Então segue aí o programa, e como foi uma coisa um pouco fora do nosso comum, tem algumas questões, de vez em quando eu apareço na câmera em momentos que não deveria. Teve um momento lá que eu tive que consertar o ISO da câmera por conta do tempo corrido, mas em conteúdo o programa tá incrível, então eu deixo aí o programa para vocês. Um grande abraço, valeu, tchau, tchau. Olá pessoal, boa noite. Estamos aqui nessa parceria maravilhosa com o Estúdio 240, com o podcast Elas Podem, em homenagem aí à Semana da Mulher. E as nossas convidadas de hoje são as donas do podcast, Elis, da Clara Arruda, e Elaine, da loja Meu Bebê. Meninas, eu quero dizer que eu estou muito feliz de estar recebendo vocês aqui, que são mães, que são mulheres lindas, que são empreendedoras. E aí a gente vai compartilhar, não é, com o público, com a nossa audiência, a audiência do Estúdio 240 e também do site Paulo Afonso Tem, que está acompanhando aqui, os dilemas do ser mulher e ser empreendedora, né? Porque quando a gente fala de ser mulher, tem tanta coisa por trás disso, né? Mas eu queria que vocês dessem boas-vindas aí ao nosso público e vamos começar falando do tema que a gente escolheu, mulher, a força que move. Associando essa mulher às forças das águas das cachoeiras de Paulo Afonso, né? Então, deem boa noite e fiquem à vontade. Olá, gente, boa noite. Não deixem de assistir a live, tá top. Tem muita coisa legal que a gente vai conversar aqui hoje. Olá, pessoal. Hoje, realmente, adorei o tema. E, assim, o Dia das Mulheres foi ontem. E, na verdade, a gente vai chegar nesse tema aí, né? Que não existe data específica para comemorar a força da mulher. E estou muito feliz de estar por aqui, poder contribuir um pouquinho, inspirar vocês assim, com um pouquinho das nossas histórias, dos nossos conhecimentos, né? Gente, antes de começar o podcast, a gente estava batendo um papo aqui, né, na parte dos bastidores. Já aprendi muito com essas mulheres. E uma coisa que eu vejo é que não importa se a mulher tem 50, 40, 30, 20, alguns dilemas são atemporais. Parece que vai atravessando uma geração a outra. A gente vai quebrando uma barreira ou outra, mas surgem outros dilemas que a gente precisa aprender a lidar. Verdade. E aí eu queria que vocês falassem, né, sobre a questão do empreendedorismo, né? Como é que entrou na vida de vocês? Com o que é que vocês empreendem hoje? Como é que vocês enxergam o empreendedorismo feminino? Podem fazer aí o bate-bola entre vocês, decidir quem começa e compartilhar aí com a nossa audiência. Vou deixar... Quer começar, Elaine? Sim, eu cresci no comércio, né? Meus pais são comerciantes e eu cresci no comércio. Viajei, né? Morei fora para fazer faculdade, depois retornei para cá e comecei a trabalhar com meus pais, e depois que veio a loja, né? A Meu Bebê. E aí eu fiquei sozinha na frente da Meu Bebê, depois o Romário veio, e eu acho que o Romário realmente ele deu um verdadeiro choque de gestão. E eu acho que eu passei pouco tempo trabalhando com meu pai, eu posso dizer assim, eu aprendi muito com o Romário. Eu acho que muito do que eu sou hoje foi de conviver com ele mesmo, assim. Ele é um cara, ele é muito visionário, ele gosta muito de estar sempre à frente, eu aprendi muito com ele, aprendo todos os dias, né? E é isso, mas assim, graças a Deus que eu acho que eu absorvi muita coisa. Hoje eu acho que eu mudei também para melhor, para poder sobreviver, assim, nesse meio, né? Poder continuar empreendendo. Eu entendi que o empreendedor, ele não desiste. Ele é um eterno... Tá sempre lutando, tem que... Enxerga, sabe, a oportunidade onde ninguém vê. E muito disso eu aprendi com ele também. Aí você falou que você começou com seus pais. Tem quantos anos que você está no segmento de empreendedorismo, Elaine? Eu acho que uns 11 anos que eu voltei, terminei a faculdade e voltei pra cá. Aí trabalhei um tempo com meu pai. Mas aí a Meu Bebê já veio bem depois. Acho que a Meu Bebê inaugurou em 2014. Mas eu me lembro de ter visto você, acho que na loja do seu pai. Sim, eu ia falar isso pra você. É uma honra pra mim estar aqui conversando com você. Porque assim que eu cheguei de Recife, eu conheci você lá. E já existia o site, né? Já. E... já tava empreendendo há mais tempo, né? Demais, visionária, demais, sozinha, né? Nesse mundo. E assim, a gente vê muito homem ainda nessa posição, né? E você fez isso tudo sozinha. Assim, sozinha, digo... O primeiro passo sempre é mais difícil, né? O primeiro passo você deu,
E eu lembro que assim que eu cheguei, eu conheci você lá na loja do meu pai, eu tinha acabado de chegar. Então a gente pode dizer que você está aí no meio do empreendedorismo há uns 10, 11 anos, mais ou menos, transitando por aí. E também cresci nesse meio. Ok. Elise, e você? O que você compartilha aí com a gente de empreendedorismo? Eu sou formada em administração, inclusive conheci Caio, né? A gente da Clara também na mesma faculdade. Sou uma pernambucana morando na Bahia, né? Na verdade, fui raptada para morar em Paulo Afonso, estou aqui desde 2015. E aí, desde 2015, a gente segue juntos na Clara Arruda. Ele já trabalhava, eu já tinha algumas participações, mas sempre no back. Mas vim pra cá em 2015, amo morar aqui. Pra mim, foi uma surpresa muito boa estar nessa cidade e empreender, ajudar a empreender essa cidade, movimentar um pouco essa economia. E a minha carreira veio de administração, né, na verdade. Então, até antes de vir pra cá, eu vim da indústria de combustível, trabalhava numa distribuidora de combustível, era focada mais na área de crédito. E aí, quando eu vim pra cá, era um mundo novo, né? Acho que um dos grandes desafios como mulher é casar, se mudar, né? Mudar o ambiente que trabalha, mudar de profissão praticamente, não de profissão, mas de cargo, né? Lá, combustível e moda realmente é bem diferente. E só que muito do que eu aprendi lá eu consegui aplicar aqui. Eu comecei pela área financeira, a gestão de crédito, a gente conseguiu dar uma melhorada bastante e agora estou mais na área de marketing e comunicação da empresa. Então, assim, foram muitas responsabilidades. Eu me descobri porque, ao mesmo tempo, nesse meio tempo, eu fui mãe. Então, era a mãe, a mulher, ambiente novo. Minha família toda ainda fica em Pernambuco. Então, praticamente aqui, tem ao outro lado da minha família quando a gente casa com a família também. Sim. Mas acho que nesse meio tempo tive muitas dificuldades, mas também grandes descobertas, como mulher, principalmente. E estou muito feliz de estar onde eu estou e trilhar ainda um grande caminho pela frente. Acho que a gente não pode desistir nunca. E acho que uma das coisas que mais empreendedor tem é fé. Fé nele mesmo e fé que tudo vai alcançar. Poucas pessoas chegam pra você e dizer, vai lá que você consegue. O que mais tem caramba, isso é assim, é muito difícil, tem isso de obstáculo, tem isso, aquilo outro. Mas, poxa, o empreendedor, ele tem muita fé nele, fé nas pessoas. Sempre acredita no lado positivo das coisas. É por isso que as coisas acontecem. Não é sorte, não é só o trabalho, é fé também. E aí você falou da questão do empreendedorismo, eu tinha recebido um e-mail ontem falando de quantas empreendedoras existem no Brasil. São mais de 24 milhões de empreendedoras, de acordo com o Sebrae. E a maioria delas, em 75% dos casos, elas começaram por necessidade. E até o e-mail fala assim, alguém arrisca dizer por quê? Porque, basicamente, 45% dos casos elas representam o principal e, às vezes, a única fonte de renda da família. Então, é aquela mulher que arregaça a manga, né, tem fé que vai dar certo, tem filhos para sustentar, né, e vende uma oportunidade no mercado aí e as coisas acontecem. Muito orgulho dessa mulher, né, de a gente poder compartilhar histórias de grandes mulheres e, com certeza, por trás da telinha deve ter muitas aí. Tem sim, assistindo a gente. Ouvindo a gente. Bom, eu conversei com as meninas antes, mas elas tocaram um assunto aqui agora. Eu vou perguntar algo que não estava aqui no meu roteiro, hein? Atenção. Meninas, vocês acham que as mulheres encontram mais dificuldade para empreender? Se sim, digam aí para quem está assistindo a gente por quê. Acredito que sim. Principalmente porque a gente até estava conversando antes da rede de apoio. Para você empreender, você precisa. Quem tem, principalmente quando a gente fala aqui que os dados do Sebrae indicam que a maioria tem já uma questão de ser mãe só em casa. Então precisa ter uma rede de apoio. E muitas vezes essa mãe sozinha, que não tem ninguém para ajudar, é muito complicado ela trabalhar, gerenciar, sair de casa, não tem com quem deixar os filhos. É mais difícil, com certeza. E o que você acha, Laine? Eu também acho. Pela questão do filho, esses dias eu vi no Instagram um caso de uma moça que engravidou, o chefe imediato dela mudou o comportamento completamente com ela, sabe? Ele fazia ela chorar. Enfim, ela teve o bebê, voltou da licença, ele demitiu. E aí ela começou o negócio dela. Então, mas assim, ele tentou coagir ela assim, como se ela fosse se sentir culpada por ter sido mãe. Incompleta. Ele achou que ela não ia render porque estava grávida, entendeu? Então, isso mexe muito com a autoestima também da mulher, eu acho, né? E eu acho que o empreendedor precisa muito disso, como você falou. E quando você vem assim machucada, você tem que fazer um esforço muito grande para acreditar. E você mesmo.
E aí é só você, né? O resto do grupo parece que não acredita. Fica difícil, né? Eu tenho certeza que quem está assistindo, né, principalmente as mulheres, né, elas com certeza entendem o que a gente está falando, porque eu acho que é um dilema comum a todas nós, né? Ter que mostrar o nosso valor, ter que mostrar a nossa capacidade, né? Ser resiliente, né? A gente se depara ainda com isso e também com muito preconceito ainda, né? Tanto que as mulheres no mercado de trabalho ainda recebem menos do que o homem. Verdade. Então, a todo momento a gente tem que estar reafirmando o nosso valor. Nesse e-mail que eu recebi, falou também assim, vou trazer uma última estatística, isso que você falou. Estima-se que serão necessários 217 anos para que se atinja a igualdade de participação no mercado de trabalho, em remuneração e em cargos de liderança. Olha só. E lives como Infelizmente. essa podem ajudar, né? Você, mulher, enxergar o seu valor, não é? Enxergar o que é que precisa ser mudado. Gente, 216 anos. Imagina. Nossa, tempo demais. E aí, meninas, a gente falando ontem, né, sobre a mulher solo que empreende muitas vezes para sustentar o seu lar, sustentar a sua família. Mas é possível também ser empreendedora e ser casada, ser bem casada, ter a sua família dentro dos formatos considerados tradicionais padrão da sociedade e ser feliz sim, né? E ser uma boa empreendedora sim. Existem os desafios, né? Mas eu não gosto de colocar peso. A mãe solo passa mais dificuldade ou a mulher que é casada e empreende passa mais dificuldade, né? Eu acho que cada um tem as suas dificuldades, são dificuldades diferentes, né? E aí, vamos falar aqui no caso da Elaine e da Elis, elas são casadas e sócias dos seus maridos. Olha só. Que responsabilidade. E aí eu queria que vocês falassem, né, das delícias e das dores que vocês possam compartilhar, claro, de ser sócia do marido. Eu acho que não é fácil, mas assim, não dá pra separar. Tem que ter maturidade pra separar as coisas. Dá pra, sabe, brigar e discordar no trabalho, mas tem que chegar em casa e... Como tudo, né? Não, isso com qualquer, eu acho que relação trabalhista, que você de repente conhece a pessoa fora, você tem que aprender a separar. E com o seu marido, principalmente, não, senão, né, vai ser todo dia, principalmente em posição de sócio, né? Os dois decidem, né? Tudo tem que ser consenso. Então, duas posições. Mas assim, uma coisa boa, os dois querem que dê certo. Porque exato. Mais do que tudo, que tem que dar certo, né? Então, quando tá os dois nessa posição assim de liderança ou de decisão, né, tem que ter o consenso e tem que ter maturidade para não levar para casa, né? Senão... Muita cumplicidade. No caso, eu acho que a gente... Não conheço tanto o Mário, assim, eu vejo mais cair com ele, mas eu acredito que sempre num casal existe alguém que gosta de falar mais, alguém que gosta de falar menos, alguém que é mais visionário, o outro que é mais operacional. Então, assim, eu acho que o equilíbrio, a gente ter um bom casamento, antes de tudo, a gente tem uma boa relação, sabe, de confiança. Então, muitas coisas que Caio diz, poxa, eu realmente, ele tá dizendo, muito do que você faz me completa. E eu digo mesmo pra ele, muito do que ele faz me completa. Eu não sou tão expert no que ele faz e as coisas que eu faço, ele também não é. Então, acaba que nós precisamos um do outro como profissionais e também como casal. A gente precisa ter um equilíbrio, a gente tem uma vida em comum, a gente não pode abstrair que uma coisa não tem nada a ver com a outra, porque não tem como desconectar. Porém, esse equilíbrio vai fazer a gente não levar nada para casa, ou que isso não interfira na criação dos nossos filhos. Então, graças a Deus, a gente tem uma relação boa, a gente consegue se entender e estendo ainda mais. Uma empresa familiar, que eu acredito deve ser o caso de Elaine, aqui a gente ainda tem um porém, ainda é um laço de família com a mãe, com a cunhada, com o irmão. Então, assim, são muitas pessoas familiares que trabalham juntos e que estão ali vivendo de uma empresa onde todo mundo quer que dê certo. Só que as áreas são diferentes, conflitos vão existir, mas a inteligência emocional aí tem que existir para tudo. Isso não só para a relação familiar, mas para qualquer coisa. Então, a gente tenta sempre ponderar. Quando eu tô errada, e ele sempre fala, inclusive eu sempre fui mais agitada e ele sempre foi mais calmo. Então, eu aprendi com o tempo a aceitar que eu tô errada, sabe? É muito complicado você aceitar quando tá errada, sabe? E assim, aceitar no sentido de não ficar chateada. Porque, assim, isso vem junto com a maturidade, claro. Mas muitas vezes eu dizia, não, isso aqui não tá certo, não tá certo, não tá certo. E você vai e você quebra a cara. Isso porque muitas vezes você não escutou
as críticas construtivas que acontecem no meio do caminho. Então, ele sendo... eu consigo enxergar isso, e eu acredito que ela também, que quando a crítica vem dele, ou da dona da empresa, no caso, a nossa gestora, Geovânia, ela tem, por você ser laço de família, talvez eles tenham um cuidado a mais para que você seja sempre melhor. Às vezes essas críticas acontecem para que você consiga se desenvolver mais. E não porque você está criticando, porque você é esposa, está criticando, porque você não está correspondendo a alguma coisa. Então, eu aprendi com o tempo a aceitar a crítica, a melhorar. E muito do meu aprendizado hoje, ao longo desses 7 anos da Clara Ruder, foi de compartilhamento de experiências. Ele aceitou o que eu trouxe de bagagem de Recife para cá. Eu aceitei as mudanças da cidade, aceitei as mudanças da operação da empresa, não tinha nada a ver com o que eu trabalhava antes, então houve essa sintonia e a gente deu certo. Não é mágica, não vai dar certo sempre, vai ter confusão, sempre tem confusão, mas assim, a gente aprende a lidar. Como mulheres, eu acho que a gente tem essa habilidade especial de mexer com várias coisas ao mesmo tempo. Você Né? queria dizer, Elaine, que mulher tá sempre certa? Diga aí. Não, até diz aquele ditado, né? Por trás de um grande homem existe uma grande mulher, né? Eu assim, por trás não, gente, é ao lado. Ao lado, eu concordo. Bom, só na fala de vocês aí, eu já identifiquei aqui 4 pontos, e aí se vocês quiserem discorrer um pouco sobre isso, eu entendi que para dar certo casamento e sociedade, para ser sócia do marido, tem que ter muito amor. Vejam se eu peguei direitinho o que vocês falaram. Respeito pela opinião do outro, pela expertise do outro, pela bagagem do outro. Confiança, que ambos têm o mesmo objetivo, né? E que se ele está se comprometendo a fazer aquilo ali é porque ele vai fazer o melhor para que aquilo ali dê certo, né? Nós temos o mesmo objetivo, que é que vá para frente. E ética. Peguei certinho aqui os 4 sinais que vocês deram aí. Com certeza. Bom, e qual é o lado mais o lado mais bacana? Vamos começar por isso. Qual é o lado bacana de trabalhar com o marido? De empreender e ser sócio do seu esposo? Eu acho que a gente, no meu caso, eu me sinto mais... eu consigo enxergar uma liberdade a mais de você se expor e expor suas ideias. Porque, no fundo, você sabe que quem tá aí do seu lado é o seu companheiro. Sabe? Ele vai arrumar uma forma dele entender, mesmo quando você está errada. Ou até vai lhe dizer, olha, não é bem por aqui, talvez assim seja melhor. Mas você sabe, às vezes no ambiente de trabalho, que você não tem relacionamento de verdade com as pessoas, você se sente mais tímida de dar sua opinião, de dizer, aquilo ali não tá certo, mas eu não vou falar, porque talvez o meu chefe não vai gostar. Sabe? Então, talvez esse nível de liberdade, eu não sei nem se eu estou usando o termo certo, mas de você se arriscar mais sem ter medo. Eu acho que eu sinto mais na Clara, assim, de poder ser eu mesma, sem ser julgada, independente de qualquer coisa. E pra você, Elaine, qual é o ponto positivo de ser sócio do seu esposo? Eu acho que porque você teve vivência em outras empresas, né? Tipo, você sabe como é você querer falar, de repente você não pode, porque você não tem espaço ali, né? Isso. Infelizmente, né? Assim, hoje eu acho que pra mim, acho que a vontade de vencer, assim, grande, assim, dos dois, isso é muito bacana, sabe? Então, assim, a gente tá um torcendo pelo outro, né? Claro, mesmo se ele estivesse trabalhando em outro lugar, seria assim, mas a gente tá junto no mesmo negócio, querendo vencer, batalhando todos os dias. Essa cumplicidade é demais, né? Eu acho que isso... Aí acaba que... Eu acho que influencia mesmo no pessoal, não tem como. Mais motivador, no caso, né? Entendeu? Agora, o que vocês podem dizer para as mulheres que estejam assistindo aqui, mulheres e homens também, nós somos para as mulheres, mas vocês homens são muito bem-vindos, que de repente está desempregada e quer empreender com o marido. Vou botar um negócio com ele. Que dilemas, assim, elas vão enfrentar e elas têm que estar preparadas para isso, né? E aí, como vocês já têm experiência, vocês podem dizer, se você vai empreender com o marido, saiba que situações assim vão vir e a gente conseguiu enfrentar essa situação assim. O que vocês podem dizer para essas mulheres? Eu já ouvi isso de algumas pessoas. Meu Deus, como é que consegue trabalhar com o marido? Eu já ouvi. Até pela história dos meus pais também, que eles sempre trabalharam juntos também, né? Eles cresceram dentro do mesmo negócio. E assim, não é impossível, né? Eu tenho esse exemplo dentro de casa. Tem as dificuldades, né? Como a gente já sabe, como a gente falou aqui, não é fácil. O próprio empreender aqui, se a gente for falar, já tem suas aqui no Brasil é um terreno complicado, né? Aqui no Brasil. Mas eu acho que o empreendedor, ele é isso, ele enxerga
E os dois juntos, eu acredito que fica... As pessoas acho que pensam, é difícil, mas eu acho que fica mais fácil o casal. Se vocês se entenderem, se vocês se respeitarem, tem que ter isso. E sobre empreender, eu lembro que uma amiga minha uma vez comentou comigo assim, que ela não estava muito feliz na profissão que ela escolheu, e aí ela começou a perguntar, e aí, tal franquia? Só que assim, ela começou a ver muito problema. Aí eu falei, olha, não bote, velho. Porque problema tem todos os dias. É mais fácil, você sente mais, parece que é mais fácil desistir do que seguir em frente. É verdade. Então assim, se você começar a pensar dessa forma, não dá. Até a gente, às vezes, tem situações tão desgastantes no trabalho pra gente, que a gente, meu Deus, sabe, dá vontade de jogar tudo pro alto. Mas a gente não pode, porque a gente já começou, então vamos até o fim. Então, antes de você começar, se você começar a ficar pensando nessas coisas, sabe, tem que ter cuidado. Então, se quer começar, sei lá, ou começa e vai firme, pega o seu marido, a sua esposa, acredita e luta, né? Batalha. É isso. E você, Liz, o que você acha que a mulher que quer colocar um negócio com o esposo, né, tá aí pensando, ela tem que estar preparada para quê? Situações que ela com certeza vai enfrentar. E não, conflitos de decisão, isso aí eu nem e principalmente se ela tiver filhos, quando a gente tem uma estrutura que vai empreender e ainda envolve uma mãe que tem filhos, muitas vezes ela vai ficar ali naquele dilema, até onde ela quer ir pro lado profissional, até quanto ela tem que deixar, entre aspas, de ser uma mãe 100% presente. Então, eu acredito que o que pode ajudar nesse aspecto é o planejamento. Muitas vezes a gente acha que empreender vou começar a fazer isso e tchau. Não, empreender precisa ter muito planejamento antes para evitar esse tipo de crítica ou de problemas de gestão. O que mais acontece é as pessoas despreparadas iniciarem um negócio achando que é fácil ou com uma ideia que acha que é viável, não fez o estudo prévio. E aí o problema não é se você está na relação de parceiro, se é seu marido, ia dar errado com quem quer que seja, porque não teve planejamento, não teve as estratégias, não teve um foco certo, sabe? Então, assim, antes de mais nada, tudo precisa ter planejamento. A questão da organização, a gente quando está falando de uma empresa, de empreender, geralmente a gente começa pequeno, né? Então ninguém começa grande. E organizar o pequeno parece simples, mas é muito complicado. Quase ninguém se preocupa em organizar, em ter planilha de custo, ter planilha de acompanhamento. Eu fiquei super feliz esse dia, inclusive Mariana, lá da Suspiro de Mãe, sim, ela mostrando a gestão dela, dizendo, gente, a fatia do meu Ferreiro Rocher, o custo dele tá mais caro do que o preço de venda que eu vendo. E aí, quando eu fiquei assim, poxa, eu já admirava ela antes, agora que eu admiro, eu vi o quanto de planilha que ela tem, e se eu não me engano, o esposo dela ajuda ela a organizar essa parte financeira. Então, assim, se ajudar a usar as habilidades para um meio em comum. Mas se não tiver planejamento, se não tiver esforço, vai dar errado com qualquer outra pessoa, sabe? Então, eu acho que basicamente a organização e planejamento, isso cabe em qualquer profissão e ainda mais no empreendedorismo. Agora, uma dica que vocês falaram na empresa, os assuntos da empresa, e em casa, os assuntos de casa. Olha isso, liga nessa dica. É difícil, mas é super necessário. Não, eu queria falar uma coisa, que quando o Romário chegou em 2016, a gente tinha desentendimentos, assim, grandes. E eu não tinha maturidade. Eu levava para casa. Porque acho que ele veio de uma cultura de multinacional, ele fazia gestão em multinacional, então era muito diferente. Só que eu falava, mas da meu bebê, eu acho que eu entendo melhor do que você. Então ficava aquele embate, ainda hoje existe. É isso que a gente tá falando, vai sempre acontecer. Vai sempre acontecer, E a parceria vai fazer dar certo. Porque ninguém quer colocar em risco o casamento e também não quer colocar em risco a empresa. Então, inevitavelmente, vai estar os dois ali trabalhando para que dê certo. Só que, realmente, um tem que saber ceder, outro não. No meu caso, eu aprendi a conviver mais com diferenças do que eu tinha quando vim para cá. Então, eu sempre achei que a minha opinião era isso, que a minha opinião era aquilo. E muitas vezes eu não conseguia enxergar o outro lado da história. E, gente, você enxergar o outro lado da história, pense a danada da empatia. Difícil. É difícil e não ficar julgando a questão da responsabilidade de mãe, ou de pai, ou de marido, ou de mulher. Eu acredito que quando eu vi esses cartazes, um currículo, de preferência homem, taranã, com carro próprio, eu assim, gente, como assim de preferência homem e não pode ser uma mulher? Às vezes a gente descobre os talentos no ser humano, independente de ser
de ser um, de ser outro. Olha, atendimento Gente, que VIP coisa chique no estúdio 240. Ai, Gostei, obrigada, eu já ia fazer uma reivindicação, mas agora eu não faço mais, né? Substituindo a cervejinha aí. Vocês verem a diferença. Gente. Quando é lá, a gente só tem um cerveja e pronto. Aí vem pra cá, é esse luxo. Gente, eu quero gravar outros podcasts com 240. Ah, eu acho que a gente vai Também. modificar, né? Eu também me convido pra próxima. Amei, estou amando. Meninas, então assim, pelo que eu tô entendendo, em relação à questão de dilemas que as pessoas vão dar é saber fazer essa separação do pessoal com o profissional. Vai, né? no Isso. começo vai ser difícil, claro. E assim, até hoje eu acho que ainda, quando tem desentendimento, a gente tem que raciocinar e dizer, poxa, sabe, alguma coisa eu posso melhorar? Será que eu realmente estava certa? Então tem que ter sempre uma autoavaliação para não levar para casa. Importante isso. Quer somar, Elaine, alguma coisa? Não, ela tá falando, eu acho que eu sou assim hoje. Quando você era, eu acho que eu sou assim hoje, sabe? Mas tá bom. Mas Eu acho que eu sou assim, eu acho que eu preciso muito evoluir nisso, mas eu já consegui um caminho, viu? Porque antes era mais complicado mesmo. Agora vejam só, duas mulheres lindas, inteligentes, empreendedoras em empresas de êxito, né? Empresas em ascensão, grandes em ascensão em Paulo Afonso, casadas com dois homens, me permitam dizer, lindos, né? Meninos maravilhosos, mães de duas crianças lindas, cada uma tem 2 filhos, e nesse corpo aí que vocês estão vendo, que é pra matar a gente de inveja, porque eu tive um filho e depois meu corpo nunca mais voltou ao ser o mesmo. Elas duas estão aí, ó, maravilhosas. E elas falando sobre maturidade, eu entendo isso. Maturidade, né? verdade. Porque eu ouvi o outro dizer, ó, tem que ser desse jeito aqui, porque esse jeito que você tá querendo não vai dar certo. Você parar e dar um passo pra trás. Não é fácil, Não é fácil, né? E nós mulheres, como a Elaine colocou ali, a gente não gosta de estar errada. E eu aí digo mais, às vezes é difícil dar o passo pra frente também, que era o meu caso. Eu sempre fui mais conservadora, sempre tive menos assim, habilidade para riscos. Então eu sempre procurei uma zona de conforto. Então, e Caio, ele sempre foi um líder. Eu sempre acho isso, olha, tem pessoas que nascem com esse feeling, que por mais que a gente diga que existe o líder que se aprende, ou que se torna líder, o que nasce não tem como, você já percebe. Então, assim, ele sempre foi muito visionário. E muitas vezes eu dizia que ele já mudou de sistema, acho que umas 5 vezes nessa empresa. E por lá mim, também. até ele Depois que o fala pra Romário mim. chegou, depois que o Romário chegou 2 vezes já. Aí às vezes ele fica brincando. Sabe quantas vezes eu tenho mudado esse sistema? Só se um dia ele simplesmente tivesse parado e Eu não- também, eu falo isso, nem Esse mudar, imagina, só o fato de meu coração de vou perder todos os dados de venda dos meus clientes, e se não importar certo. E agora, se o estoque importar errado, pronto, eu já começava a ver o lado dramático da coisa. E ele disse, sempre ele fala isso, o feito é melhor que o perfeito. E eu digo pra você, se eu não aceitasse isso, eu acho que a Clara não tinha evoluído tanto. Porque a coragem de ir lá, de fazer, de ir atrás, realmente esse é o perfil dele. E ele disse, ó, o meu lado, ele faz assim, eu abro as portas e você vai olhando pros buracos. Você vai consertando. Ele sempre foi assim, a gente deu bem certo, assim. Acho que não só a questão de olhar pra trás, mas o passo pra frente é muito complicado também. Muito legal. Você quer somar algo aí, Elaine? Não, você concordo. concorda, Isso é né? verdade, bem isso aí mesmo. Então elas estão trazendo isso, né? Acho da que eles dois têm a maturidade. mesma veia, assim, né? Acho. São muito Empreendedora. parecidos. São muito parecidos. Eu acho que tem muito isso, de ter essa maturidade e entender que nem sempre vamos estar certas, tá? Porque a gente apoia, claro, a mulher, né? A gente apoia o empreendedorismo. A gente está falando especificamente do empreendedorismo feminino, mas a gente precisa entender que, seja solo ou seja casado, quando você diz assim, pronto, vou colocar uma sociedade com meu marido, uma empresa familiar, em algum momento, não é o marido, mas é o empresário que está ali falando para você o que é uma perspectiva melhor. Então, ali não é a esposa se sobrepondo ao marido ou o marido sobrepondo à esposa, mas empresários analisando o que é melhor. E, de repente, a ideia dele pode ser melhor, ou sua ideia pode ser melhor, saber o momento de dar um passo atrás. Isso é muito importante para poder as coisas avançarem, né? Orgulho, né? Tem que ter cuidado aí com muito orgulho, né? É verdade. Mas essa questão que vocês falaram inicialmente, vocês trouxeram muito forte na fala de vocês, do amor acima de tudo. Ó, não vou deixar que esse negócio atrapalhe o meu casamento, certo? Isso. Respeito. Nós estamos aqui com o mesmo propósito, né? E eu preciso respeitá-lo diante dos funcionários, diante da postura profissional dele e querer que isso também aconteça para com você, né? Porque o que é complicado é quando a mulher é subjugada, mas quando aquilo que você dá, você recebe, a harmonia está perfeita aí.
a questão da confiança. Estamos caminhando aqui e a gente está visando o mesmo destino, os dois. E eu me sinto respeitada, eu me sinto valorizada, eu me sinto amada, né? Isso é muito importante. E ética, né? Eu acrescentaria ainda um ponto, eu não sei se acho que acredito que ela também é. Meio que na empresa familiar, o fato de você... Antes de ir para a distribuidora de combustível, eu também trabalhei com meu pai. Ele trabalhava na área de seguros. Até hoje eu ainda continuo aí de mãozinha dada dele, bem um pouco distante, mas ainda não larguei a mão dele. Nunca, e já acho que é uma das coisas. A gente nunca vai largar, né? Pai e mãe sempre para sempre. Então, eu sempre tento ajudar. Então, assim, a questão de se autocobrar, né? De você querer ser... melhor, de você querer se destacar, independente de ser família. E talvez por ser família você queira ainda mais. Meio que dizer, eu não estou na Clara Arruda porque sou esposa de Caio, estou na Clara Arruda porque o que eu faço na Clara Arruda é valioso para a empresa. E a gente saber se dar o valor, independente da relação de trabalho que a gente tem com as pessoas da empresa. Essa cobrança eu tenho demais. Sempre tive na época que trabalhava meu pai, quando fui para o distribuidor de combustível também, e agora eu sempre tento fazer o melhor de mim, superando a relação de marido, mulher, de nora e sogra, sabe? Então, acho que essa cobrança, no caso nosso, ainda tem a cereja do bolo é essa. A gente querer ainda fazer muito melhor sempre. Muito bem. Elaine, alguma contribuição? Posso avançar? Só aplaudir aqui. É isso mesmo. Gente, aí a gente vai falar, né, para vocês que estão assistindo a gente, eu entendo que a maioria da nossa audiência é feminina, não sei a do Estúdio 240, mas os públicos aqui estão se misturando, que quando a gente falou sobre mulher empreender, os nossos desafios são maiores, né, porque a gente precisa mostrar a nossa capacidade quando a gente é sócia, no caso delas como do marido. Estamos aqui não porque sou casada com ele, mas porque sou uma profissional competente, entendo o que estou fazendo, estou aqui por mérito. Também Exato. tem isso, né, provar isso todos os dias. Mas aí vem ser esposa, que isso é um papel também que a gente precisa desempenhar, ser mãe, e no caso, gente, eu tenho um só, e tem hora que eu fico louca, elas têm 2. Eu fico pensando assim, meu Deus, em que momento elas vivem, porque não é fácil ser mãe, ter o seu momento de autocuidado, né? Porque eu acho que toda mulher, independente de qualquer coisa, mesmo que ela mesma faça, como eu tenho uma cunhada que ela mesma faz sua unha, faz seu cabelo, mas ela tira um momento para se cuidar. Então ainda tem isso, cuidar da sua beleza, da sua saúde, ter o seu autocuidado, se desenvolver enquanto profissional, né? Porque elas estão aqui, mas também estudam bastante para se desenvolver na área que elas atuam, né? E vários outros papéis que nos competem, né? Enquanto mulher. E que muitas vezes nós escolhemos, outras vezes a sociedade empurra pra gente, né? Existe meio que um inconsciente coletivo em relação a certas coisas. E a gente estava conversando aqui antes que quando nasce uma mãe, nasce uma culpa. Porque imagina, ai meu Deus, tenho que voltar a trabalhar, vou deixar meu bebê com 4 meses, 6 meses, vou deixar meu bebê aqui, preciso retomar as atividades de trabalho. Então eu queria que vocês falassem sobre a mulher no trabalho, a importância da rede de apoio, né? Dilemas que vocês enfrentaram, que vocês já ouviram falar, e como vocês podem aí dar uma força, dar um apoio, dizer algo que ajude as mulheres que estiverem assistindo aqui a gente. É difícil mesmo sem rede de apoio. Eu me considero uma pessoa de muita sorte, muito privilegiada mesmo, porque dos meus 2 filhos eu tive a oportunidade de ter uma pessoa só para cuidar deles. Primeiro foi a minha sogra, né, a avó. Então, assim, uma pessoa da pessoa melhor, né? Então, eu fico aflita quando eu vejo que tem uma pessoa que eu conheço que teve bebê, vai voltar a trabalhar, tá procurando alguém para cuidar. Realmente, assim, é um momento de... Até eu fico, assim, eu me coloco no lugar dessa mãe, porque eu sou muito preocupada. E eu não... Mas acho que todo mundo, né, mulher? O lado materno acompanha a mulher, não tem como. E eu só sentia isso, assim, só depois que eu tive filho mesmo. De pensar, poxa, como é que essa mãe trabalha, velho? De deixar, como é que essa criança fica sem a mãe. Às vezes, quando não é alguém da família, quando não é alguém de confiança, é bem difícil. Por isso que, realmente, a empreender, trabalhar de casa é uma opção interessante, né? Você fica perto do seu filho, fica mais tranquila e tá crescendo aí, né? Digital influencer, a gente vê bastante, tem pessoas que conseguem viver, acho que razoavelmente bem disso. Então, é difícil, precisa de rede de apoio mesmo, seja ou você contratar alguém, ou a família, o pai principalmente também.
É verdade, a gente estava comentando antes da live que a prova que a gente não é nada sem uma rede de apoio foi a pandemia. Porque quando houve a suspensão dos contratos de trabalho ou até a redução da carga, né, da jornada de trabalho, acho que a gente ficou sem a nossa rede de apoio, acho que uns 4 meses por aí. E assim, eu tenho o grande privilégio de morar, trabalhar no mesmo lugar e poder ver meus filhos por aqui. E esse mesmo sentimento de Elaine, eu fico, gente, se eu tivesse ainda no Recife, como eu faria? Porque ainda tinha um tempo de deslocamento. Provavelmente eu não ia pegá-los nem acordados de manhã e nem à noite. Eu ia ter que sair bem cedo pela manhã, deixar ele com alguém, que caso que minha mãe mora lá, se ela pudesse ficar, acredito que seria ela. E graças a Deus que seria ela. E voltar para o trabalho, voltar de um turno exaustivo, porque tem trânsito, tem trabalho, tem tudo. Você chegar e ainda querer dar atenção aos seus filhos, você não conseguir, porque eles já estão dormindo, ou assim, enfim. É uma dinâmica diferente em casa. Então, assim, eu também me considero super privilegiada, a pessoa que está comigo, assim. Tem horas que eu digo que ela sabe melhor do que eu, porque inclusive ela tinha filhos quando me ajudou no primeiro bebê. Aí eu disse a ela, olha, eu não vou lhe ensinar nada, porque eu não sei de nada, quem vai me ajudar é você. Então aí ela até riu e nessa história já estamos aí há 5 anos e mês que vem ela vai ter uma outra dinâmica na vida dela. Mas ter uma pessoa com a gente não tem preço, assim, é algo... Cuida do nosso bem mais valioso, que é as nossas crianças. E talvez isso faça a gente querer ir adiante no que a gente quer, nos nossos desafios, porque a gente sabe que a gente tem pequenininhos, assim, que nós queremos que a gente seja o exemplo, né, que a gente seja o orgulho deles. Então tem um motivo a mais. Sem rede de apoio não teria como. E acho que uma das mudanças de comportamento do homem também tem ajudado. Eu tenho escutado cada vez mais que os pais de hoje não são os pais dos meus pais, não são como eram os meus pais. Até brincando aqui no podcast, a minha sogra fala... Não, a minha sogra não. A sogra... Não, a avó de Caio fala assim, mas na sua época seu pai estava trabalhando muito, não tinha tempo de cuidar de vocês. Porque com os netos é diferente, né? A gente tem a oportunidade dos avós sempre, agora diz que o amor de neto, de avô é o amor em dobro. E assim, hoje eu tenho a oportunidade dele de conviver com bisavô, com avô, com todo mundo. E esse lado masculino, poxa, naquela época não era assim. E não era assim mesmo. Meu pai vem de uma família aí, onde só tinha, acho que duas mulheres na família. Acho que ele tinha são 10 filhos, dos quais 2 são mulheres. O resto todos homens. E minha mãe, ao contrário, só era um homem. Mas assim, a responsabilidade, a tradição de você criar filhos para não serem homens e não serem pais, foi assim... A gente conviveu muito tempo e hoje o compartilhamento das atividades em casa e você poder conviver com o seu parceiro e saber que não tem quem faça isso e quem não faça isso. Os dois precisam fazer, independente de quem tenha mais habilidade de fazer. Um domina mais o banho, o outro gosta mais da comida. Não gosto de trocar fralda, mas eu faço a mamadeira. Então assim, esse compartilhamento, esses pais modernos, que graças a eles também, eles entendem o papel fundamental da mulher no ambiente de trabalho. Porque se eles não acreditassem no nosso valor, ia ficar mais difícil ainda. Porque quando a gente fala do número de mulheres ativas no trabalho, imagina que a gente vai deixar nossos filhos com quem? Com mulheres, né? São babás, né? São pessoas que ajudam a gente. Não existe, até então eu não conheço nenhuma rede de apoio em relação à criança que seja homem. Vocês conhecem? Não. Então você necessariamente está envolvendo uma outra mulher para tomar conta do seu filho. Então ela está ali lhe ajudando. Se não for, se a gente for contabilizar isso, a quantidade de mulheres que não considera isso como um desafio é super complicado, porque a gente está dependendo de outra mulher para fazer o nosso um complemento, né, de ser um pouquinho mãe dos nossos filhos naquele momento, para a gente poder ir para o mercado de trabalho, que exige os grandes desafios, primeiro, da gente se desabstrair, que a gente está deixando nossos filhos para uma atividade que também é importante. Então, não existe qual emprego melhor, qual emprego pior. Todos eles são válidos, todos eles têm mulheres competentes e a gente deve valorizar cada um deles. E eu percebo que se não tivesse essa interação, a ajuda de todas as mulheres se ajudarem, se incentivarem, inspirar outras mulheres a não desistir mesmo com a dificuldade e ter a ajuda do parceiro, eu acho que a gente não estaria aqui. Muitas das nossas conquistas não teriam sido alcançadas.
E eu espero que os papais e os homens que estejam aí do outro lado da telinha tenham isso em mente, né? Tão difícil que não existe responsabilidade de mulher e nem responsabilidade de homem. Existe a responsabilidade do ser humano. Muito legal. E se a gente não se ajudar, as coisas vai ficar sempre um achando que um tá melhor que o outro. Fala maravilhosa essa, Elis. Elaine, quer acrescentar alguma coisa? Também você concordando Não, aí? eu lembrei também que tem mulheres que ficam em casa, né, cuidando das crianças, e tem gente que acha que Que não tá faz nada. que não é nada. Que tava sendo exatamente onde eu queria Arroba chegar e eu não sozinha. falei nessa palavra. Nossa. Mas exatamente, gente, isso não tem como. Eu acho que se você imaginar o dia da cuidadora, de quem que seja, da mãe, é muito complicado. Eu disse, não era que a mulher chegou tarde ao mercado de trabalho, porque lá no comecinho dos tempos onde a mulher, depois da Segunda Guerra, foi de fato pro mercado de trabalho, não existia isso de ter alguém para cuidar dos filhos, né? Verdade. Não existia, mas ela não estava trabalhando, entre aspas, fora de casa, porque ela estava trabalhando dentro de casa. Não é porque ela não queria trabalhar, é porque ela não tinha com quem deixar, não tinha essa concepção de você. Imagina o quanto que foi difícil. Acho que essa foi mais a conquista assim, mais revolucionária da mulher, foi conseguir deixar a criação dos filhos para outra pessoa, até mesmo para as creches que surgiram, para as escolas que começaram a receber a criança mais cedo. Tudo isso é uma logística para ajudar a mulher, principalmente, a ter uma rede para conseguir trabalhar, né? Conseguir desempenhar suas atividades sem ficar com aquela, meu Deus, e agora? Né? Acho que isso que você falou é importante. E também quando a gente começou a ter acesso aos meios contraceptivos. Porque, gente, quando eu paro e penso, uma mulher que tem 22 filhos, 15 filhos, quer dizer, a vida dessa mulher foi só pra colocar menino no mundo, né? E não tô julgando, Imagina, eu só tô falando trabalho, que antes trabalho por tinha 20, isso, gente. 20 filhos, 25 minha filhos. avó. Nossa, eu fico pensando o corpo da mulher, o psicológico dessa mulher, né? Às vezes ela não trabalhava porque em que momento ela ia conseguir ir pra rua pra Minha trabalhar? avó teve, eu não lembro se foi 18, se foi 24, é da minha mãe. E ela ficou Nossa. sozinha. Ela ficou sozinha. Sozinha. Minha gente, eu até brinco com minha sogra, porque minha sogra com 21 anos já tinha os 3 filhos dela, na verdade eram 4, porque ela teve um aborto já com 7 meses, o bebê acabou falecendo, mas era pra ser 4, então foram 3. Eu com 2, assim, não, você realmente, eu disse, eu sou gêmea, né, eu sou gêmea e nós somos 3 lá em casa, tem a mais velha, que tem 1 ano e 3 meses, a mais que a gente, e nasceu eu e minha irmã gêmea. E eu fico assim, se vocês são super guerreiras, de verdade. Porque tomar conta de crianças, assim, muitas pequenininhas, cuidar de próximas, ou até com idades um pouco diferentes, filho demanda uma super energia da mulher. Demanda, gente. A gente tá aqui, ó, mas tá preocupada. Ela tomou banho? Não. Ela comeu? Será que tá na hora? Benício tá na escola. Será que ele fez a tarefa? Eu sei que amanhã vai ter o que na escola? A agenda. A nossa cabeça não para. A gente tá o tempo todo aqui no trabalho, mas nós estamos conectadas sempre. Sempre. Não existe. É o cordão umbilical ficou na cabeça. Ele saiu daqui do umbigo, mas ficou na cabeça. Não tem como. É verdade. Às vezes a gente tem a sensação, não sei porquê, acho que é uma coisa que está no inconsciente coletivo, que a responsabilidade é mais nossa. Não sei porquê. Parece que a gente tem essa sensação. E dentro disso, né, que a Elaine e a Elis estão compartilhando com a gente, eu gostaria também de lembrar, gente, que homem não ajuda, tá? Esse negócio de vou ajudar. Sim, sim. O filho é seu. Então você precisa participar. Ser marido é diferente de ser companheiro, né? Então, as meninas estão usufruindo de uma geração, estão participando de uma geração que eu digo, meninas, vocês são privilegiadas e abençoadas. Porque nossos pais, nossos avós, era tipo, o menino nasceu, ele vai lá dar um cheirinho, um beijinho e toma que o filho é teu, né? Então, não se envolvia nos pequenos cuidados do dia a dia, como trocar uma fralda, fazer uma mamadeira, colocar para dormir. Apesar de eu não fazer parte da geração de vocês, que vocês são muito jovens. Mas eu louvo a Deus porque eu pude usufruir disso também, né? Do pai do meu filho, do meu ex-marido ter isso de dar banho, de dar mamadeira, de vai, dorme aí um pouco e descansa que eu vou levar ele lá para baixo para tomar banho de sol. Porque a gente precisa disso, né? A gente precisa lembrar que, sim, trouxemos uma vida ao mundo, é maravilhoso, amamos, mas que também somos seres humanos e nos cansamos, né? E nos cansamos.
Mãe, E feito lá, estava dizendo, dormir não é um luxo, dormir é, Uma né, necessidade é básica. necessidade. mulher é maravilhoso isso, viu? Que muita gente parece que não entende isso, né? Infelizmente. Mas aí quando a gente fala dessa rede de apoio, se você é vizinha de uma mulher Pode que ajudar. empreende, e você pode em algum momento dizer assim, ó, se você pode, tá? Eu faço bem questão de frisar isso, porque cada um de nós já tem o nosso corre. Dizer, olha, eu olho, eu fico com ela, né? Porque eu conheço casos, e eu acho que vocês também já devem ter ouvido falar, eu vejo muitos filhos de atores dizerem isso, né? Minha mãe me levava pro trabalho. E eu Sim. conheço pessoas aqui em Paulo Afonso que levam o filho leva pro pro trabalho. trabalho. Fica sentadinho, principalmente empreendedoras. Tem uma, que eu não vou citar o nome dela por uma questão de ética, que sempre que eu chegava lá para resolver alguma coisa com ela, os 2 filhos estavam correndo. Aí ela dizendo, não tem com quem deixar, mulher, tem que trazer. Aí assim, chega um cliente, para menino, aí vem, atende o cliente, o menino vem passando no meio, enfim. E a pessoa também que... Se desgasta, né? Não, eu acho assim, uma pessoa que tá nessa situação, de ver uma mãe nessa situação, ela tentar ser mais compreensiva, entendeu? É Não- verdade. Às vezes as pessoas também, a pessoa de fora não tem paciência e pense um pouco, pense nessa mãe. Como é que essa mãe tá se sentindo? Ela precisa trabalhar, ali não é um ambiente de repente adequado para as crianças. Ela ainda tem que ficar lidando com a impaciência da outra pessoa. Não, Muitas é ela que vezes. precisa de... né? E ela muitas vezes pode estar ali para as crianças ficarem quietas, pode dar o telefone, aí ela é julgada, ou é julgada porque levou pro trabalho, ou é julgada porque deu o telefone para eles ficarem quietos. E assim, a gente não para com essa sociedade do julgamento, né? Então, parar de julgar mais e Se eu até colocar falei assim, mesmo se no coloca- lugar. quando você fala hoje, assim, eu não sei porquê, existe tanta gente que a gente vê nas mídias digitais hoje que falam, que criticam, que o fato da internet ter aberto as portas para o mundo faz com que a gente escute muitas coisas que a gente não deveria estar escutando mesmo. É verdade, Então, às vezes, nos dá o direito de julgar a vida do outro sem se colocar no lugar do outro. é verdade. Então, poxa, eu sempre acho, se você não tem nada pra falar uma coisa legal, uma Fica opinião lá, né? positiva, poxa, não fala pra diminuir. Gente, o que a Concordo. gente menos precisa é nós mulheres de uma que tá falando de uma coisa da outra. Muitas vezes a gente fala do nosso universo, dos nossos achismos, do nosso ciclo de vida, que não é perfeito, nunca vai ser. Uma mãe não é igual a outra, a minha rotina não é igual à sua. Nós temos aqui, são 5 filhos, os 5 são completamente diferentes. Verdade. Não tem como a gente achar que um é melhor que o outro, porque um tá mais pesado, o outro é mais leve, um é mais alto, o outro é pequenininha, não cresceu. Enfim, não tem como e a gente não se colocar no lugar da outra, em primeiro lugar, dizer, poxa, será que o que eu vou falar vai acrescentar positivamente na vida daquela pessoa ou só É vai verdade. machucar? É Porque verdade. o peso que a gente carrega nas costas já é tão grande que não precisa da gente estar desperdiçando, às vezes, a oportunidade de deixar a pessoa se sentindo melhor, fazendo o contrário, só por uma palavra, um achismo maldoso daquele momento, sabe? Acho que a gente precisa de mais empatia e saber que se aquela mulher tá ali enfrentando tudo, se ela tá com filho, se ela tá sem filho, se ela tá ali, não importa, como o Caio fala, feito é melhor que não feito, ela tem os méritos dela. Sempre vai ter os méritos. É verdade. Gente, eu não sei vocês, mas eu tô já me levantando aqui, aplaudindo essas duas. Eu não sei vocês. Uma Elaine, coisa meu que eu vi uma situação, acho que foi antes da pandemia. Uma moça entrou com o filho no avião e distribuiu bala com um bilhetinho para todos os passageiros, já se desculpando caso o filho Chorasse. chorasse. Eu achei assim absurdo. Ver como é que as pessoas estão assim, sem paciência. Ela tem que pedir desculpa por uma coisa que é natural, a criança chora. A pressão. Entendeu? Bom, a nossa pegada é empreendedores, mas já que as meninas abriram esse viés, eu vou aproveitar para fazer uma colocação. A gente estava conversando aqui antes, porque até chegarmos nesse momento maravilhoso aqui, tem montagem de câmera, né? A gente tem que conversar, tem Os bastidores. os bastidores. E aí, a gente falando sobre, que vocês devem ter visto, uma imagem que viralizou, aí a mulher foi até em Fátima Bernardes, porque ela estava usando uma... Como é o nome daquilo, Elaine? Que... Cordão de segurança. Cordão né, de com filho, segurança. né? Que inclusive vende na meu bebê, viu? E eu sou totalmente a favor, só pra constar. Acho que eu vou comprar um desse pra Bia. O Tomás compartilhou que inclusive na Europa é muito comum, Tomás. Porque você, às vezes, ela até falou que o filho dela tem autismo, né, nessa circunstância dessa senhora. Mas, gente, criança segue a gente em 1 segundo. Não é 1 minuto, não. 1 segundo. Você tira o olho dele, olha para um canto, de repente, tudo acontece. Então, uma ferramenta dessa, né, ela te dá a garantia de que, ó, ele pode correr como for, mas não vai pra rua, não vai ser atropelado, não vai cair, porque tá preso em mim aqui. Então, antes de fazer um comentário
babaca, de tratando o filho como cachorro, ou coisas desse tipo, para por um momento e tenta se colocar no lugar dessa mulher. Algum Por motivo quê? ela tem. Ela não tá fazendo aquilo, porque se não precisasse, com certeza, a primeira pessoa que não faria seria ela. Porque a gente sabe que nossos filhos são as coisas mais valiosas na nossa vida. A gente não fazia nada jamais para prejudicar eles. E se você não pode fazer, como a Elis falou aqui, um comentário para levantar, não faça para derrubar, colega. Porque o que a gente mais vê é uma mulher criticando a outra. Eu já fui vítima disso, né? Num dos eventos que eu participei, como o site Paulo Afonso tem, a pessoa me fazendo um comentário em relação a eu ter deixado meu filho em casa e estar ali. Em outra situação que eu levei meu filho, mas uma hora desce o seu filho aqui. Então, assim, se você não na época, né? Eu deveria ter feito essa pergunta. Você quer tomar conta dele para que eu possa, então, trabalhar? Porque é esse trabalho que põe comida na mesa e paga as contas, né? Então, eu tô aqui trabalhando. E a outra situação de, tipo, deixar em casa. No meu caso, eu sei que cada caso é um caso, né? Eu procurei deixar ele em segurança. E quantas mães faz isso? Vou ter que deixar meu filho em casa porque eu vou trabalhar de noite, porque eu vou trabalhar num bar, porque eu vou trabalhar num evento. Eu acho que a gente termina se metendo muito na vida do outro, julgando muito e praticando pouca sororidade, principalmente quando a gente fala de mulher criticando mulher. Praticando pouca sororidade, pouca empatia, e a gente precisa desse olhar, a gente precisa desse entendimento, e não é só no empreendedorismo, não, é na vida. Outro dia também vi um comentário no Instagram, os filhos em casa e ela na rua se divertindo. Pelo amor de Deus, me digam a partir de que momento, quando a gente se torna mãe, a gente não pode mais sair com as amigas e se divertir. Porque eu não quero estar num mundo em que as coisas funcionem desse jeito, entende? Somos seres humanos, somos seres sociáveis. Entende? Não deixamos de ser mulheres, né? Não, Jamais. Não. E mulheres critiquem menos e apoiem mais, tá? A gente tá aqui, inclusive, para falar isso, né? A questão do apoio, da rede de apoio que as meninas trouxeram aqui muito bem. E às vezes a própria crítica, é como você falou, né? Vem do próprio lado feminino da coisa. Porque, por exemplo, os homens, eles podem ter os encontrinhos deles. E eles tá tudo certo. Quando as mulheres têm os encontrinhos, a deixar os filhos em casa e vieram pra cá. Né? Então, assim, graças a Deus, eu já tava puxando muito a orelha de Caio, mas agora eu vou dar os parabéns a ele, a salva de palmas pra ele, porque muitas vezes ele fala assim, eu preciso ir pra Recife pra fazer algumas ultrassons, ir pra médico e tal, e tal. Ele fala, vai marcar com suas amigas. Ele sempre fala isso. Que legal. Marca com suas amigas, minhas amigas da faculdade, que a gente mora, assim, se vê 1 ou 2 vezes por ano, mas quando vê, é aquela reunião, pronto. Tem 1 ano de história pra contar, imagina se a gente não conversa. Muito assim. Então, assim, eu fico feliz de ter uma pessoa do meu lado que faz assim, vá e marque com suas amigas, se encontre com elas. Muito legal. Isso é um incentivo, ele tá reconhecendo que você, como mulher, também tem seu ciclo de amizade. E não é porque você casou, não é porque você teve filhos, não é porque você trabalha, que você precisa deixar as suas prioridades do lado. Verdade. Sabe? Então, assim, eu fico... Palmas pra você, viu, mesmo. Caio? É difícil de ouvir isso, né? É sim. E olha, uma coisa assim que eu acho muito interessante que Elaine e Elis fazem, né? E eu tô dizendo isso porque eu acompanho elas nas redes sociais, conheço os esposos, conheço elas, né? A gente transita ali no mesmo meio. É que chega um momento que elas fazem assim, desliga tudo, desliga inclusive do trabalho, do empreendimento, né? Nós não deixamos de ser empreendedoras, mas espera aí, vamos tirar férias com a família. Gente, esse momento é importantíssimo. Digam aí, meninas, por favor. Verdade. Precisa. Não só férias, eu acho que dentro de casa mesmo, o férias aqui tá no botão modo avião do telefone. Muitas vezes a gente como empreendedora, não sei Elaine, mas eu fico assim tentada a responder todos os comentários do Instagram, inclusive se é 10 horas da noite, se é 11 horas da noite. Aí eu olho, se eu responder, aí Caio disse, desliga esse telefone, vamos viver. Aqui tá eu, você, Bia, e lá em casa a gente ainda vive no quarto compartilhado. Sempre foi assim, quando a gente foi bem início, quando a gente se mudou, ele já chegou com 2 anos e aí depois teve Bia, ele não queria ficar no quarto dele sozinho porque tava dando preferência a Beatriz que nasceu, enfim, ficaram os 2. Então, assim, ele se desliga o telefone. Mas eu preciso responder. Ele disse, agora? Tem certeza que você precisa responder agora? Eu me cobro pra responder todos os comentários, eu só sossego quando tem nada lá. E às vezes essa pausa, vive, você também é mãe, nossos filhos estão aqui, eles precisam da sua atenção. E não tem coisa assim, eu tenho me policiado bastante pra tentar conciliar o tempo de trabalho com o tempo em casa.
sabe? Eu acho que a gente precisa dar importância a isso, porque é o que nossos filhos vão lembrar. Poxa, minha mãe brinca de dinossauro comigo. Ontem Benício estava com um negócio assim de... Ele chamou um negócio elíptico, um negócio que ele ganhou na escola. Era um negocinho assim, faz assim, que ele sai voando. E eu comecei a rir ontem, porque eu não sabia fazer isso. E ele achou o máximo, porque ele estava ensinando a mãe dele a rodar um negócio. Eu disse, Benício, o meu só roda tronço, sai pra lá. afetiva, Seu filho quer né? de você. Isso é simples, é uma brincadeira É, simples. e ele pra disse, ele. mãe, é só uma assim, memória, ó, quando você vai ser gira uma pra memória trás, pra ele ele. vai pra frente. Quando você gira pra frente, ele vai pra trás. E se o meu tá girando errado, era tudo pro mesmo canto. Aí ele tentando me ensinar. E aí ontem eu percebi, assim, se eu tivesse só no telefone, assim, eu não ia ver isso. É verdade. Quantas coisas a gente não perde porque a gente, às vezes, assume a responsabilidade do trabalho maior do que a responsabilidade de casa, né? É verdade. E você também, né, Helena? Eu acompanho as redes sociais de você, sempre tira férias, passeio com as crianças. Eu acho isso muito legal. Ter esse momento pra... A minha empresa tá lá, já trabalho nela o ano todo, mas espera aí, calma. Vamos se desligar de tudo e vamos curtir aqui nossa família, né? O nosso cantinho. Muito legal. Importante. Bom, gente, aí a gente vai partindo para as considerações finais. Eu tô amando o papo, por mim eu ficava aqui até amanhã, mas daqui a pouco o Tomás vai puxar minha orelha, porque eu me empolgo e aí deixa a coisa correr, perco a noção do tempo. Eu vou fazer mais uma perguntinha para vocês e aí a gente vai para a sugestão, né? Para as mulheres que queiram empreender em 2022, você que tá aí, poxa, eu quero botar um negócio, ou porque perdeu o emprego, ou porque não tá feliz onde você está e você quer empreender, porque de repente você gosta de empreender e fala, poxa, queria fazer uma coisa diferente, enfim. Os motivos você sabe, quer ajudar o marido, os motivos só você que sabe. Elas vão dar alguma ideia, sempre lembrando, dizer que a pessoa vai dar uma ideia para você não quer dizer que você vai fazer aquilo. Estuda a viabilidade, as meninas vão dar as orientações direitinho para vocês. Elas vão dar essa ideia e uma mensagem para a gente fechar aí a semana da mulher, vamos colocar, certo? Então, última pergunta, meninas. Casamento, trabalho, empreendedoras, mães, mulheres lindas como vocês são, né? Pessoas maravilhosas, uma energia super do bem, tanto que eu tô amando estar aqui com vocês. Esse podcast tá com uma energia maravilhosa. Mas eu queria saber como é que... Quem manda? Tem isso, quem manda? Eu que mando, ele que manda, em casa eu mando, na empresa ele manda. Como é que é? Porque, como a gente colocou aqui, mulher não gosta de estar errado, né? Última pergunta aqui do nosso podcast. Mulher não gosta de estar errada. E às vezes tem dificuldade desse tipo, não, em casa eu mando e na empresa você manda. Tem isso? Não, eu acho que não pode existir, tem que ser um consenso. Eu acho que a gente é privilegiado nisso também, de conviver com pessoas que aceitam, porque tem gente que não, sou eu que mando, e tem mulher que fica omissa, às vezes vai contra a vontade dela. Eu sei que ceder faz parte, mas eu acho que tudo é um consenso. Eu também acho. Até aquela frase que a gente falou, né? Que por trás de um grande homem existe uma grande mulher. Na verdade, a gente falou ao lado, né? Porque tem que ser cumplicidade. E uma coisa interessante que você fala, quem manda é o homem ou a mulher. Na minha época, quando a gente ia perguntar, mãe, eu posso ir pra algum lugar? Lá, pergunta seu pai. A gente perguntava, pai, olha, mãe disse que era pra perguntar ao senhor se a gente pode ir pra lá. Fala com sua mãe. Aí, como resolve, né? Então, assim, na verdade, e tinha outro ditado lá em casa, que se ela tivesse feito alguma coisa, o pai não podia desmanchar. Quem colocou de castigo, não pode... Quem colocou tem que tirar, o outro não pode interferir em nada. Lá Então, em casa assim, era assim. a gente tenta ter um consenso, mas, por exemplo, inclusive ele tá até chegando ali, ó. A gente tenta o equilíbrio, mas eu respeito. Se ele, pelos motivos dele, fez alguma decisão com o Benício, porque Benício, enfim, precisava de uma puxão de orelha, eu não tiro. Porque eles precisam ter, principalmente, a noção de autoridade em casa. Então, se a gente, no final, ninguém tiver autoridade, se um desmanchar o que o outro fez, não tem como ter um norte para a cabeça dos nossos filhos. Mas a gente tenta, na medida do possível, estar sempre lado a lado. A gente conversa muito. A mãe sempre tem algumas prioridades que são diferentes das prioridades dos pais. Porém, os dois querem ver o melhor para o filho. Né? Então, assim, a principal coisa é dizer por que o que eu acho que é para a criança fazer isso tem que estar mais certo ou mais errado do que o que você acha. Isso não existe, porque aí vai ter briga para sempre, não vai, inclusive vai até interferir na própria criança, que vai crescer num ambiente que ela não sabe ter o norte de nada. Então o equilíbrio é bom, e também o respeito, de assim, não porque um botou de castigo ou que fez alguma chamada, ele tem mais autoridade que o outro, não, mas naquele momento ele precisou ter.
Não é porque eu deixei de fazer que eu não tenho a minha autoridade com outras coisas, mas respeitar a posição do outro. Eu acho muito válido isso. Meninas, olha, eles acabou de destrinchar aqui, a Elaine concordou ali pela fala, o segredo para um casamento de sucesso e que dure anos. Sabe, a questão da tolerância, do respeito, do entender. E isso que as meninas estão colocando é muito importante para que realmente até os nossos filhos tenham limites que são necessários, né? Porque se o pai bota de castigo, a mãe tira, a mãe bota de castigo, o pai tira, ninguém sabe quem manda. E eu passei por isso que a Elis falou de tipo, A gente papai... não íamos pra canto nenhum. Porque a gente pergunta pra onde a gente... E se eles estiverem escutando, eu vou até encaminhar esse podcast pra ele acompanhar. Ele sabe disso, que a gente perguntava um, o outro pedia pro outro. Passava pro outro, então no final das contas a gente não ia pra canto nenhum. Eu passei muito por isso. Minha mãe mandava falar com o pai mandava falar com a mãe e ficava pra lá e pra cá. Chegou uma hora que você fala, tá bom. Já que ninguém quer deixar, não adianta, né? Então assim, que vocês também possam, né, entender isso. Eu acho legal que a gente queria falar de empreendedorismo e falamos, né? Principalmente quando a gente fala de empreender enquanto casal, né? A mulher tendo o seu papel, o homem tendo o seu papel, ambos sendo respeitados e valorizados e ocupando espaços iguais, cada um dentro da sua expertise. Mas a gente terminou falando de outras nuances que as meninas trazem muito bem, né? Que é família, filho, marido, casamento, profissão, carreira. A gente terminou abordando outros caminhos que eu acho que foi contemplado muito bem aqui pelo nosso podcast. Então, enquanto as meninas se preparam para a dica do que empreender em 2022, né, para as mulheres que querem empreender, e a mensagem para fechar aí a semana do Dia Internacional da Mulher, uma mensagem de cada uma, ideia de cada uma, eu vou dar aqui os recados finais, lembrando que se você ainda não é inscrito no Estúdio 240, se inscreva, tá certo? Aperta o sininho, é isso, pessoal? Aperta o sininho. Ativa as notificações para que você possa acompanhar. Toda quarta-feira tem podcast aqui no Estúdio 240 com um pessoal muito sangue bom. Tomás, Caio, aqui o esposo da Elis, o Romário, o esposo da Elaine. Tem também o Gilson, né, que eu ainda não conheço pessoalmente. Eles debatem assuntos dos mais diversos. É muito bacana. Dizem muitas coisas que às vezes a gente tem vontade de dizer, mas às vezes a gente não quer colocar a cara na internet para falar sobre aquilo ali. E aí você vê eles falando, vocês falam, caraca, eu queria dizer isso, tá certo. Às vezes a gente concorda, às vezes a gente discorda. Tem um bate-papo lá para você colocar a sua opinião. Mas assuntos dos mais diversos, temas da atualidade, enfim. Tenho certeza que vocês vão gostar. Quero também pedir para quem ainda não segue a gente no Instagram, seguir. Paulo Afonso Tem Oficial. Amanhã teremos a última live dessa série aqui, Mulher, a Força que Move, falando sobre empreendedorismo feminino. O último podcast vai ser com Gorete Moreira, presidente da Ascopa, gestora da Unisa, que tem uma trajetória empreendedora e de apoio a mulheres empreendedoras em Paulo Afonso. Fortíssimo, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Como ontem foi maravilhoso, hoje eu tô aqui, não tomei uma gota de bebida alcoólica, mas estou embriagada. Não vou mentir para vocês, assim, eu tô me sentindo plena, porque eu gosto de fazer ações para as mulheres, porque eu me identifico, porque eu lido com vocês no dia a dia, porque eu ouço muito as mulheres desabafarem, seja pelo WhatsApp, enfim, a gente termina recebendo muita coisa de mulher pedindo emprego, falando dos seus dilemas, e a gente ainda sofre muito preconceito, né? A mulher ainda sofre muita dificuldade e somos a maioria da população brasileira. Quero fazer questão de dizer isso aí, tá certo? Então, tem também o Instagram do Estúdio 240, que eu vou perguntar aqui a colinha ao nosso amigo Tomás. _ Estúdio 240. _ Estúdio com Tomás. Isso. Estúdio 240. Segue também no Instagram, tá certo? Tem também o Instagram aqui das meninas, que é Amo Clara Arruda, @Amo Clara Arruda. @Amo Clara Arruda. E @Loja Meu BBPA. Isso. É isso, pronto. Sigam também o Instagram das meninas. E vou passar aqui para elas, para que elas possam mandar aí a mensagem para vocês e dar as dicas matadoras no que empreender em 2022. Simone, assim, eu não sei falar em um produto específico, mas eu vou falar uma coisa que o Romário sempre falou pra mim e depois que eu fui entender e fez muita diferença pra mim. Faz muita diferença, você é uma média das 5 pessoas com as quais você mais convive. Então, se você está buscando isso, procure conviver com pessoas que estão nessa mesma energia que você, sabe, querendo vencer. Isso faz muita diferença, quem está perto de você. E a gente fala muito, tem que planejar, tem que se organizar, mas eu digo assim, siga seu coração. E ainda acho que a mulher tem ainda um sexto sentido. Então você pode seguir seu coração, confia. Tem fé, né, que a gente falou. Isso. E assim,
é difícil, para quem tem filho é difícil, para quem está sozinha muito mais, mas não é impossível. Os desafios vão surgir, mas seja persistente, porque no final sempre vence. É isso. Muito bem. Essa é a sua mensagem, né, e ideia. Se uma mulher quiser empreender em 2022, o que você sugere aí, Elaine, que ela empreenda em qual segmento? Então, eu estou vendo o marketing está falando muito em marketing de afiliados hoje. Eu não me aprofundei, eu não estudei sobre isso, mas eu vejo aqui em Paulo Afonso já tem pessoas trabalhando com isso, tá certo? Então, acho ideia de se pesquisar, de você procurar entender como é que funciona. Olha aí, dica de Elaine, sendo vocês, eu ia atrás para estudar mais, procurar saber. Marketing de afiliados. Vamos para Elise. Elise, sua mensagem? Eu já adorei a mensagem de Elaine. Eu acho que tem muito disso, de você acreditar. Acredite em você como mulher, acredite em você como ser humano, acima de tudo. E vá atrás dos seus sonhos, independente de qualquer coisa. Não desista, não vai ser fácil. Como a gente falou, é mais fácil a gente encontrar pessoas ao longo do nosso caminho que sempre, de alguma forma ou de outra, não te incentiva, não te coloca pra frente. Então, assim, é ter mais seletividade. Escuta o teu coração e vai atrás do que você quer e busca pessoas do bem ao teu lado. Acho que o caminho se torna mais leve, o caminho se torna, as coisas fluem melhor e se você confia e acredita, muitas vezes a gente aguarda. A gente, às vezes, se não valoriza do jeito que deveria ser valorizado. Acho que ninguém vai gostar dessa ideia. Acho que não é nada. Não, gente, vai atrás. Não desiste não, porque a gente precisa dar o primeiro passo. Como o Caio fala, o feito é melhor que o perfeito. Você aperfeiçoa no caminho, mas começar é fundamental. Não deve desistir jamais e não deve deixar de investir, principalmente no seu conhecimento, porque isso ninguém, né? Não tem como. O que você é de valor para você mesmo, para os seus filhos, para tudo, tem muito do conhecimento, do quanto que você aprendeu, da sua bagagem. Então, assim, não deixa de investir em você mesmo, independente de você estar querendo investir em algo que seja um negócio seu, ou se você quer trabalhar numa empresa que já existe, não deixa de investir no teu próprio capital visual, no teu próprio capital intelectual, que você é a chave de tudo, sabe? Eu acho que a mulher, mais do que nunca, ela tem essa habilidade de ser 1 milhão em uma, e a gente não é igual o pato, que a gente diz que o administrador parece um pato, né? Que ele não anda direito, ele não voa direito, tudo porque ele acaba tendo as habilidades mais distribuídas. E não acreditam nisso, tá? Vocês realmente investem no capital intelectual de vocês, porque vocês vão encontrar a oportunidade. Pode vir agora, pode vir depois. E também eu acho que não ficar esperando a hora certa. Eu acho que a hora certa nunca agora. Vai chegar. Nunca vai chegar. A hora certa é agora. É igual falou. Não sei, não conheço. Comece. Você vai construindo o seu conhecimento no caminho. Eu sigo... Hoje ela é coach de concurseiro. Comentei aqui com Simônia, com 28 anos, juíza. E as pessoas perguntam a ela como é que eu faço para ter uma base boa. Ela, minha gente, base se constrói. Não espere você começar a fazer todo prova. Todo mundo espera a receita do bolo, né? Essa receita do bolo pra nada constrói vai sua base existir. no caminho. Se você for esperar chegar a hora que você vou estar pronta, essa hora não vai chegar nunca, né? Então, que lindo. E ideia para empreender? Vou roubar a sua, porque eu adorei. Espero ver Uber femininos aqui nesta cidade, que vai ser uma boa. E também, como a gente falou, né, uma das maiores dificuldades da mulher seria, principalmente a rede de apoio. Tem mulheres que não têm mãe próxima, que não tem ninguém com quem deixar as crianças. Então, assim, e às vezes eles são pequenos, você não quer deixar não acha que ainda é uma idade legal para ir para uma creche ou para ir para um trabalho em si. Então, eu acredito que existe uma demanda muito grande de uma rede de apoio para as mulheres que estão trabalhando e que precisam ter algum lugar para deixar seus filhos. Então, assim, eu investiria em algum tipo de empresa ou algo que seja ou uma escola, a gente chamava antes de hotelzinho, mas assim, algo mais focado para atender essa necessidade da mãe e que ao mesmo tempo deixa ela feliz. Ela sabe que a criança ali está com uma pessoa legal, que está com uma pessoa importante, que também vai ensinar as coisas que você queria estar ensinando, também vai estar com ela naquele tempo. Eu acho que ter mais hotelzinhos ou ter mais estrutura para que a mulher ela se liberte um pouquinho mais, sem ficar com peso na consciência que ela está deixando o lado mãe para trás. É verdade. Silmara, esquecemos de algum tópico? Tudo certo?
Perguntando, ela é a social media, né, gente? Que é quem dá o suporte aqui pra gente conduzir também o nosso podcast. Meninas, eu queria só que a gente não deixasse de ler aquele post que você viu. Mulher, você que seu marido, esposo, irmão, pai, noivo, enfim, companheiro, chega no dia 8 de março e dá uma flor pra você. E continua o resto do ano, né? Fazendo exatamente a mesma coisa. Não escutem, tá? Olha esse post interessantíssimo que a Liz vai compartilhar com a gente. Inclusive, vou dar os créditos aqui. Uma dessas minhas amigas que eu vejo anualmente, ela me marcou e achei super interessante, que diz assim: ao invés de me dar parabéns, você pode não me chamar de louca durante uma discussão. Ao invés de me dar parabéns, você pode fazer as tarefas domésticas sem que tenha que eu pedir. Pode não considerar meus interesses fúteis e achar que os seus são válidos. Não ri das minhas piadas ou comentários idiotas e machistas contadas por... Não ri das piadas ou comentários idiotas de machistas contados por seus amigos, que é o que a gente mais vê, né? Sim. Não me achar agressiva quando me posiciono, mas admirar colegas homens quando fazem o mesmo. Então, assim, às vezes a gente guarda a nossa opinião pra gente mesmo com medo desse julgamento, mas quando outra pessoa que é um homem que faz esse tipo de julgamento, é legal. Então, meio que a gente tem que ser porta-voz de tudo e não calar a nossa voz. Ao invés de dar parabéns, você pode arcar com sua responsabilidade afetiva, né? Todos nós somos responsáveis pelas nossas... No caso de família, os dois são pais, né? Os dois são, inclusive... as duas têm as mesmas responsabilidades. E não me questionar quando eu apontar uma atitude machista, mas procurar entender. Tão difícil. É verdade. Não me interromper quando eu estou falando. Será que essa é difícil? E valorizar nós como mulheres, né? Inclusive aqui tá, literalmente, valorizar o mulherão da porra que eu sou nos outros 364 dias. Ai. Gente, sinceramente, merece uma salva de palmas. Vamos aplaudir. Os créditos, sabe, dele foi Roberta Bezerra, minha amiga que passou. E aqui o Instagram é a luta delas. Que inclusive estou seguindo a partir dessa. Achei super bacana compartilhar com vocês hoje. Mulheres, então, mais sororidade, mais empatia. E eu quero parabenizar também todos os homens que nos entendem, que buscam se colocar no nosso lugar, que busca entender que somos diferentes, geneticamente falando. Temos as nossas semelhanças e diferenças, né? Muita gente ainda fala da questão do TPM. Gente, é uma bomba hormonal sobre a qual a mulher não tem controle, tá? Feliz a mulher que não passa por isso, né? Mas as que passam sofrem muito e quem convive sabe também que é muito difícil. Então, busca entender, busca respeitar, busca valorizar, seja sua mãe, sua irmã, sua esposa, sua tia, enfim, sua colega de trabalho. Busca respeitar, porque eu gosto muito de falar disso, às vezes fala-se muito de empoderamento feminino. Isso não é a mulher sobrepujar o homem, ou ser mais do que o homem, ou querer mais do que o homem, mas ser tratada como igual, com respeito, com valorização, com direitos, com espaço, com voz, tá? Então, respeito acima de tudo. Meninas, querem falar mais alguma coisa? Só agradecer e dizer que eu tô muito feliz e honrada de estar aqui do lado de vocês. Foi um prazer. O prazer foi meu. Primeiro realizamos a gente falava tanto em ter um podcast feminino, conseguimos realizar hoje. E receber você aqui é uma honra, viu, Simone? Você é uma pessoa muito admirada. Não estava aqui, eu achei tão bonito quando a Elaine falou que conviveu com você assim que ela chegou aqui. Então, assim, ser porta-voz da nossa opinião sempre é difícil. Mas ser a pioneira é mais difícil ainda, sabe? Então, assim, você... arrasa. Que bom. E eu tô muito feliz. Quero agradecer ao Tomás, que tá aqui cuidando para que isso aconteça, né? Porque, como eu falei, a gente não estala o dedo e acontece não, tá? Teve um trabalhão pra gente chegar nesse ponto. Muito obrigada, Tomás, por toda a estrutura que você montou aqui. O pessoal do podcast 340. Quero agradecer também a presença da nossa social media, também dando suporte para que aconteça. E obrigada a vocês duas e a todos que estiverem assistindo. Amanhã, último episódio. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau.